Dando continuidade ao nosso conteúdo, na primeira parte, no primeiro vídeo, falamos um pouco sobre as funções executivas, fazendo a introdução. E falei um pouco também da iniciação de tarefas e planejamento. Depois, dando continuidade, agora, a questão da gestão do tempo e cegueira temporal. O déficit na gestão do tempo de um paciente com TDAH, ele é bem observável, assim, é bem marcante no histórico da sua rotina. Porque a maioria dos neurodivergentes, quando eles hiperfocam, quando eles fazem uma atividade hiperfocada ali em algo que vai gerar algum tipo de interesse, eles não têm a mesma percepção do tempo que um neurotípico tem. A análise da estimativa do tempo não é igual, porque muitas das vezes pode ter um atraso no processamento das informações. Então, pode levar a dificuldade em definir prazos, é algo que vai chamar muita atenção. Outro padrão que me chama a atenção é com relação à memória de trabalho, porque muitas das vezes você exerce um trabalho, necessita você lembrar de um dado a curto prazo. Você tem que fazer algum tipo de conta, ou alguma endereço, ou algum número de telefone. Enfim, você vai precisar lembrar desse número. Você precisa usar a memória de curto prazo para poder lembrar as informações. E outra questão também importante é com relação a lembrar uma operação. Por exemplo, eu vou dar um comando, faça tal coisa para mim, busca tal coisa para mim, ou seguir uma instrução passo a passo. Não vai seguir. Vai fazer a primeira, a terceira, a quarta etapa, esquece duas. Processar múltiplas informações ao mesmo tempo. Não vai conseguir fazer, ou vai ter dificuldade, ou vai fazer as atividades de forma fragmentada, que muitas das vezes a pessoa conclui, mas com etapas faltando conteúdo. Esquece chave, não sabe onde colocou. Isso é memória de trabalho. Eu estou andando, botei as chaves do carro e a carteira em um lugar, só que eu estou no automático, no piloto automático, pensando em alguma coisa que eu fui buscar lá dentro. Quando eu volto e a chave onde eu botei. Você precisa, né, de alguma forma, reduzir aquele estresse momentâneo para você poder lembrar novamente, refazer um passo a passo para poder você lembrar. É desviar o foco do que você está executando no momento, mas porque você não tem o controle do seu foco. Isso a gente já pode emendar um outro assunto, que é a questão da hiperatividade e a falta de foco. Um paciente, um adulto TDAH, tem uma inquietação constante e vai enfraquecer a capacidade de autorregulação do indivíduo. Ele pode querer fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, parecer que aquilo é muita energia, está ali ativo, porém, na prática, a pessoa ela vai fazer várias atividades, mas não termina nenhuma delas. E aí parece que está sempre em caos. Ah, eu comecei a fazer tal coisa, a pessoa está sempre fazendo alguma coisa, realmente, tá. Só que não conclui. Então, é uma pessoa extremamente ocupada, múltiplas tarefas, dá essa sensação, tu fica até pensando assim, cara, é que eu estou incomodando, né? A pessoa está sempre ocupado, mas vamos fazer um levantamento no final do dia. Então, não conclui. Então, isso me chama muita atenção. Para a gente finalizar essa parte, então, o último tópico, agora para a gente trabalhar, seria a flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva é muito importante, porém, a dificuldade de adaptação, a rigidez do pensamento em relação a uma situação, torna as mudanças inesperadas da rotina uma dificuldade, principalmente limitante e estressante.
sem essa flexibilidade cognitiva de você flutuar de um estado ou outro, de uma demanda ou outra, o adulto com TDAH ele tem muita dificuldade para mudar o foco entre uma tarefa e encontrar uma solução, uma solução que se encaixe melhor quando o problema surge. Então, isso caracteriza muito aquela pessoa que trava, que tem TDAH, obviamente, né? Que trava quando está iniciando uma tarefa e surge um problema e não consegue solucionar aquele problema para seguir em frente. Esses são os impactos iniciais assim que eu posso estar trazendo, que influencia a rotina, né? E vai afetar tanto homens e mulheres. Em homens, costuma apresentar sintomas mais visíveis, a hiperatividade, a falta de controle de impulsos. Já as mulheres, elas conseguem ou tendem a internalizar melhor os sintomas. Não é melhor, é pior. Mas demonstra mais esquecimento, desorganização, problema de gestão do tempo. Esses sinais, muitas das vezes, eles são mascarados e confundidos com ansiedade, estresse, transtorno de personalidade. E isso retarda o diagnóstico, porque a gente acaba tendo que fazer toda uma avaliação psicológica, neuropsicológica nesse caso, dos padrões comportamentais, para fechar um diagnóstico correto.